A ansiedade é igual dor. É bom ter dor? É bom. Pessoa que nasce sem dor, sem receptor de dor, é uma doença gravíssima. A pessoa, ela bate, ela sofre acidentes, ela pode quebrar ossos e não sentir. E isso fica cada vez mais perigoso, né? Pessoas com diabetes que perdem a dor no pé, elas vão tendo feridas, vão tendo lesões e elas não percebem, aquilo vai infectando, até que chega uma hora que, em alguns casos, tem que amputar. Então, ter dor no momento certo é importante. O problema é a gente ter dor quando não tem nenhum perigo. A ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade é uma apreensão que o corpo percebe de forma inconsciente frente a uma ameaça. Isso é bom quando tem ameaça. Quando não tem ameaça, isso dispara, aí atrapalha. A ansiedade generalizada, a característica central, né? O cerne dela são as preocupações. Se você for ler no diagnóstico de ansiedade generalizada, está escrito preocupações excessivas. Só que quem tem ansiedade generalizada, comum, e ela pode vir junto com pânico, pode vir junto com fobia social, pode vir junto com agorafobia, os quadros eles podem se combinar. Quem tem isso sabe que é muito difícil você dizer se a sua preocupação é excessiva ou não. Então, falar para a pessoa com TAG de verdade que a preocupação dela está em excesso não ajuda em nada. Por quê? Porque a pessoa com TAG ela tem uma relação de amor e de ódio com as preocupações. É uma relação ali, um relacionamento tóxico, por assim dizer. Tensão no músculo. Então, uma tensão muscular, uma tensão física. Enquanto a ansiedade, tem um vídeo aqui no canal, né, sintomas da crise de ansiedade. Enquanto a crise de pânico, ela é um raio de adrenalina, no TAG é uma adrenalina que vai e volta o dia inteiro. O coração sempre está batendo um pouquinho mais rápido, a respiração sempre está um pouquinho ofegante, os músculos sempre estão tensos, o intestino e o estômago, o que eles fazem aqui? Quando a gente está em guerra, eles se contraem. Por quê? Porque eu não tenho que ter nada no intestino nem no estômago, eu tenho que estar leve para poder atacar ou fugir. Então, vai contraindo. E se contrai o estômago, o que acontece? Volta, dá refluxo da dor de estômago. E o intestino que contrai, às vezes dá diarreia, que é muito próximo daquilo que o pessoal fala de síndrome do intestino irritável. Aliás, a maioria das pessoas com TAG, ela vai procurar auxílio médico depois de encaminhado pelo gastro, porque dor de estômago, gastrite, refluxo que não melhora, porque está contraindo, não é psicológico, a pessoa não está inventando, é porque a adrenalina o tempo todo faz com que contraia, porque você tem que lutar e correr, você não tem que ter alimento lá, né? Então isso é físico, isso não é da sua cabeça, tá? Muita dor de estômago é muito comum, mas todos esses tipos de dores são comuns devido ao corpo que não relaxa o tempo inteiro, ok? Tem exame para medir adrenalina? Não. Tem, Felipe, mas não serve para ajudar em nada. Por quê? É igual medir o cortisol. Quem falar para vocês que tem que medir o cortisol para ver se você está com ansiedade ou não, foge dessa pessoa, porque essa pessoa não entende nada de ansiedade, tá? É uma irritabilidade. Por quê? Porque a pessoa, ela está o tempo todo em alerta, né? Então, se vem algo, ela já tende a atacar. Então, ela está o tempo todo preparada para fugir ou atacar. E quem está perto sente essa impaciência, a resposta mais ríspida, aquela, vamos dizer assim, né, uma certa, não é grosseria, eu não gosto desse termo, né, mas a pessoa ela fala com menos tato, ela tende a nem observar a reação da outra pessoa. Por quê? Porque ela quer atacar, ela precisa atacar ou fugir, e está o tempo todo assim. Tá? Fadiga adrenal, não sei se alguém perguntou, não tem a menor relação, tá? Isso não tem, tá? O pessoal fala disso, porém, isso não tem a ver com ansiedade, tá? A ansiedade tem a ver com esses sintomas. Cansaço, fadiga constante. TAG tem fadiga constante. A pessoa tá o tempo todo cansada. Por quê? Imagina o quanto de energia ficar preocupando, brigando com a própria preocupação, ficar com o músculo tenso, o coração batendo mais rápido, o intestino e o estômago se contraindo. Como? Que exames fazer?
Na TASSE, você vai fazer exames para ver outras doenças. O diagnóstico a gente faz por esses sintomas, tá? O exame serve para ver se não tem uma coisa a mais. Depressão nutricional tem relação? Depressão não é por falta de alimentação. A falta de vitamina B12, de ferro, falta de vitamina D pode causar outros problemas. A depressão, ela é uma alteração do funcionamento do cérebro. Agora, a alimentação pode melhorar a depressão. Concentração. A gente fica com foco péssimo. E isso, para quem tem TAG, é mortal. E se a concentração fica pior, e claro que vai ficar. Por quê? Porque tem muita preocupação, tem muito cansaço, o corpo não descansa, o sono normalmente está ruim, a alimentação está desregulada, é óbvio que a pessoa não vai conseguir se concentrar. E aí ela começa a ficar mais ansiosa por não estar conseguindo dar conta de fazer as coisas, tá? Eu ia no banheiro 5 vezes só pela manhã. O intestino, ele solta. Claro que ele solta. Por quê? Porque tem que soltar quando tem muita adrenalina. É que o cérebro, ele está enganado. A gente precisa reestruturar, a gente precisa fortalecer o circuito de calma. Então a gente não briga com a ansiedade, a gente fortalece a capacidade de relaxar. Bom, como é que é a vida de alguém com TAG, né? Então aqui eu fiz umas marcas. Então imagina que aqui a pessoa nasceu, aqui tem 20 anos, aqui tem 30 anos, aqui tem 40 anos, aqui 50, 60, 70, 80, 90, enfim. Mas esses pontos aqui são importantes. Por quê? Bom, as pessoas com TAG, normalmente, elas têm algumas preocupações desde a infância. Por quê? Porque uma das causas é um aumento da sensibilidade a ameaças. Então, normalmente a gente vê que as pessoas falam que elas sempre foram preocupadas, desde a infância. Isso não atrapalhava tanto, pelo contrário. Isso fazia com que elas normalmente fossem muito responsáveis. O que a gente precisa é abordar essas causas. Ou seja, o TAG tem uma sensibilidade à ameaça que é genética, começa a ter, devido a um aprendizado ao longo da vida, uma intolerância à incerteza. A pessoa tem essa relação de amor e ódio com a preocupação e também tem uma relação problemática com os problemas. Então, os problemas são, de fato, muito problemáticos. Por quê? Porque no TAG, a pessoa ela alterna entre hiperprodutivo, entre aspas, né, que é uma produtividade não inteligente, e procrastinador. Ou seja, quando a pessoa tem um problema, aquilo é tão intolerável que ela tem que resolver na hora. É muito difícil deixar para depois o problema. Por quê? Porque aquilo vai ficar na cabeça, ela não aguenta. Então, ou ela tem que resolver rápido, ou ela adia. Ela adia o problema e vai deixando, ela não quer nem ver.